Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez aqui para falarmos da palavra de Deus. E eu quero abrir com vocês aqui no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém? Essa é uma palavra que traz para nós, né, uma revelação a respeito do que nós chamamos de últimos dias ou de final dos tempos, mas é muito interessante que ele já abre esse versículo, né, chamando as pessoas que leem a carta. João, ele sempre muito amoroso, ele sempre demonstrou no seu evangelho um amor diferenciado, nas suas epístolas também ele se coloca de uma forma sempre muito amorosa, sempre muito próxima do seu leitor, e aqui ele se dirigindo à igreja, dirigindo às pessoas que têm expectativa da vinda do Senhor Jesus, dos filhos de Deus, ele chama de filhinhos. Filhinhos, é já a última hora. Vou voltar aqui o versículo. Filhinhos, é já a última hora. E o que ele quer dizer com última hora? Né? A última hora, ela se refere ao período, nós vamos ver que inclusive, ele fala no final do versículo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, quando João ele se refere já a última hora, ele está querendo dizer que é o período para a volta do Senhor Jesus. Apesar de ser um período longo, o que chama de última hora é o tempo que antecede a vinda do Senhor Jesus. Então, algumas pessoas, até os preteristas, eles utilizando esse versículo, os preteristas são aqueles que acreditam que tudo o que as profecias bíblicas que estão como revelação no Novo Testamento e no livro de Apocalipse, eles já aconteceram lá no passado, na época em que Roma invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, como Jesus havia profetizado lá em Mateus, Marcos e Lucas, né? Do jeito que aconteceu, só que eles acreditam que todo o Apocalipse se cumpriu lá naquela época. E para nós crermos que as coisas já se cumpriram lá no passado e naquela época, nós vamos ter que alegorizar tudo que está escrito no livro do Apocalipse. Nós vamos ter que interpretar de uma maneira simbólica. E não é assim que nós podemos interpretar a Bíblia, porque tudo que disse a respeito da primeira vinda de Jesus no Antigo Testamento aconteceu de forma literal. Nunca foi simbólico, nunca foi alegórico. Do jeito que a Bíblia disse que ia acontecer, as coisas se cumpriram. E a palavra de Deus, ela se cumpre. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e o templo foi destruído. Então nós vemos aqui que quando João ele nos diz que é já a última hora, ele está se referindo que praticamente nós entramos no período que antecede a vinda do Senhor Jesus. E esse antecede pode demorar 10 dias, 100 anos, 1000 ou até quase 2000 anos. Hoje já se fazem quase 2000 anos que essa profecia foi escrita, que ele escreveu essas coisas. Já é a última hora. E o que aconteceria na última hora? A última hora acontece uma série de coisas. Jesus disse para nós, lá em algumas passagens bíblicas que eu separei com relação a esses últimos momentos e falando, né, ele disse, ouvistes que já vem o anticristo. Eu vou voltar aqui o versículo que nós lemos. Ele fala assim, ó, e ouvistes que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos. E eu quero ver o que Jesus falou sobre isso aqui. 3 passagens bíblicas, né, que eu separei. Mateus capítulo 24, versículo 4 a 5, está aqui embaixo. Né? Marcos capítulo 13, versículos 5 e 6. E o terceiro versículo aqui embaixo, que é Lucas capítulo 21, versículo 8. Eu vou ler para vocês. Olha o que Jesus disse para eles. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, tome cuidado, que ninguém vos engane. Então, existe o risco do engano, porque muitos virão em meu nome. Jesus está falando, virão pessoas em meu nome, no nome do Senhor Jesus, pessoas que vão parecer mesmo que tem alguma coisa a ver com ele, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus avisou isso. Depois nós podemos ver no segundo versículo aqui embaixo, Marcos capítulo 13, versículo 5 a 6. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Praticamente a mesma passagem. Lucas capítulo 21, versículo 8, o terceiro versículo que está aqui embaixo. Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, muitas pessoas se dizendo em nome de Jesus, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Não sigais essas pessoas. Então Jesus disse que vai aparecer pessoas dizendo que são Cristo. E o que é o Cristo? Nós temos que entender, né, a figura do Cristo na Bíblia. O Antigo Testamento apontava para o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. A Bíblia mostrava o Messias, né, a palavra em hebraico era Mashiach, e essa palavra Mashiach dá origem à palavra Messias, que em grego ela é traduzida para, no grego é Christos, que é a mesma palavra de Messias. Então muitas pessoas, inclusive, eu até falo isso em todos os lugares que eu vou e sempre que eu tenho oportunidade, porque eu também pensei isso, né, que Cristo seria meio que um sobrenome de Jesus, seria Jesus Cristo. E não, Cristo está dizendo que nós reconhecemos que Jesus, ele é o Messias. O Cristo significa que ele é aquele que é o ungido de Deus, é uma titularidade, é um personagem que era esperado no Antigo Testamento. E Jesus, ele era o Cristo, ele veio para cumprir essa função de que só o Cristo cumpriria. Ele cumpre todas as promessas do Antigo Testamento com respeito à vinda do Cristo, que é o Senhor Jesus. Por isso que muitos religiosos, fariseus, o perseguiram e acabaram levando ele para condenação na cruz, porque eles não criam que Jesus era o Cristo. Então é isso que a Bíblia nos mostra. Jesus sendo o Cristo, agora ele fala que virão muitos dizendo, depois dele que é o Cristo, e as pessoas acreditarão. Por que vai acreditar? Porque existe a necessidade da volta dele, Jesus tem que voltar, ele falou, eu vou voltar, só que a forma como ele vai voltar não é de um jeito que ele vai se apresentar, né? A Bíblia diz que ele vai voltar e virá em poder e grande glória nas nuvens do céu para reinar, e todo olho verá, a terra toda verá, ele virá com seus santos, ele virá com a igreja para reinar na terra, e as pessoas vão entender quem ele é de verdade, não tem mais tempo para as pessoas falarem, não, eu acho que ele não é, eu acho que é. Quando ele vier, todo mundo saberá com certeza, porque ele virá em glória nas nuvens. Será algo tremendo, algo fantástico e algo que vai assombrar as nações. As nações se lamentarão sobre ele por não terem crido que ele de verdade era o Cristo e que ele voltaria. Mas aqui Jesus diz que enquanto, nessa última hora, que é o tempo que nós vivemos, que começou lá com João e até a vinda dele, é chamado de a última hora. É a última hora antes dele voltar para reinar na terra, o último tempo, é o último intervalo dentro da história bíblica, né, que a humanidade tem a oportunidade de entregar sua vida ao Senhor. Até ele voltar, é chamada de a última hora. E nessa última hora, Jesus fala, toma cuidado, acautelai-vos, né? Olhai, ninguém vos engane, foi o que nós lemos agora. Toma cuidado, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo. Muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está dizendo que vai enganar muitas pessoas serão enganadas por essas pessoas que tentarão se passar por ele. E hoje, no passado, já apareceram muitos homens se dizendo ser o Cristo, a encarnação de Cristo. Hoje, no tempo moderno, nós temos também algumas situações dessa. Nós temos um homem que já morreu, que ele se dizia ser o Jesus Cristo homem, né? Ele ensinou o pessoal da igreja dele lá a tatuar no corpo 666, tatuar na testa, na mão, enfim. Nós temos um homem que se diz o Henri Cristo, que ele é o Cristo, e as pessoas dizem, sendo que Jesus falou, olha, cuidado, e muitos serão enganados. Realmente, esses homens, por incrível que pareça, eles conseguem arrastar, às vezes, multidões, pessoas, e não são, esses são só 2 casos que estão na mídia, mas no mundo inteiro, nesse momento agora, tem um monte de homens dizendo que eles são uma manifestação diferenciada de Cristo, e as pessoas estão seguindo, e tudo isso aponta para um personagem principal que a Bíblia fala dele, que é o anticristo, né? Então aqui, vamos voltar no versículo da abertura aqui, 1 João 2,18, que ele fala, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, então o anticristo virá, tem um momento que ele vem. Também agora muitos se têm feito
anticristos. Então tem o anticristo, que é o personagem que nós sabemos que vai aparecer, que a Bíblia diz que vai aparecer, esse homem da iniquidade, o homem que vai se levantar contra tudo que é Deus, que nós vamos ter alguns vídeos especiais para falarmos só sobre o anticristo, que tem bastante coisa para falar sobre ele, mas hoje eu quero focar os falsos cristos, esses que como ele falou aqui, né, que tem muitos que se fazem cristos, muitos que se farão como cristos. O anticristo é o personagem principal, é um homem que vai reinar na terra, vai enganar a terra, as pessoas vão o adorar e ele vai levar essas pessoas a adorarem a Satanás. Mas aqui a passagem diz que muitos se têm feito anticristos. E o que é se fazer um anticristo? Primeiro, a palavra anti, ela significa que é contrário, ou é a palavra que significa usurpação. Ou ela é contra, ou ela quer tomar o lugar, ela quer usurpar, ela quer roubar o lugar, ela quer tirar Cristo do lugar e ela quer tomar o lugar de Cristo. Então nós vemos que esses que se fazem anticristos, o princípio que habita neles é o princípio do mal encarnado. Essas pessoas, elas agem pelo mal, né? Homens que são hostis a Deus, que eles são contrários a Deus, que eles rejeitam as coisas de Deus e se opõem ao trabalho de Deus e à sua vontade. Então eles rejeitam a palavra de Deus, eles rejeitam a Bíblia. Então o que a Bíblia chama de anticristo são pessoas que falam contrários àquilo que a palavra de Deus diz, que o que Deus nos ensina, eles são contrários ao que Deus nos ensina, que quando Deus mostra santidade, eles falam que santidade não precisa. Enfim, o anticristo, ele vai sempre se opor àquilo que é Deus, que Deus diz em sua palavra. Olha o que Jesus diz aqui também, em 2 versículos bíblicos, e pegando de novo esses capítulos-chave, onde Jesus fala muito sobre os fins dos tempos, eu quero destacar de novo Mateus 24, capítulo 24, versículo 24 e Marcos 13, 22. Olha o que Jesus diz aqui. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Depois nós vamos ter um vídeo para falar sobre falsos profetas, tá? E farão tão grandes sinais e prodígios. Então eles vão fazer sinais, sim. O que são sinais e prodígios? No âmbito religioso, eles vão fazer coisas que vai fazer com que as pessoas acreditem que eles são de Deus. Eles vão fazer tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, Jesus dizendo, enganariam até os escolhidos. Jesus está dizendo, olha, eles vão fazer algo tão tremendo, as coisas que eles vão fazer vai ser tão incríveis, que se possível for, enganariam até os escolhidos. E por que não é possível enganar o escolhido? Porque o escolhido, primeiro, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, ele tem que conhecer a palavra de Deus, ele tem que se basear na palavra de Deus. Então nós vamos entender que tudo aquilo que se levanta contra Deus e fala contrário a Deus, não importa o sinal que faça. Se está ensinando algo errado, se está ensinando uma heresia, se levanta contra a autoridade suprema do Senhor, essa pessoa, ela está enganando, ele é alguém que veio para enganar, né? Olha só, Marcos 13, 22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então Jesus, é muito interessante Jesus trazendo essa palavra para nós, é ele que está dizendo, não foi um apóstolo, não foi um profeta, foi o próprio Senhor Jesus. É interessante, em Mateus ele fala que surgirão, e em Marcos ele usa a palavra levantarão, se levantar e surgir, quer dizer, vão aparecer, vão se levantar, eles vão surgir do nada, eles serão líderes, porque surgir e levantar e fazer grandes sinais, eles vão ser líderes de massa, eles arrastarão multidões, fazendo sinais e prodígios, sinais e maravilhas que vão enganar as pessoas de tal forma que elas vão acreditar que ele seja de Deus, não que ele seja um homem da Bíblia, mas que ele seja alguém dirigido. Não, inclusive esses homens talvez vão vir questionando a autoridade da Bíblia, eles vão questionar a antiga forma de prestarmos cultos a Deus, eles vão talvez se levantar contra o conservadorismo, né, que nós queremos conservar a família, queremos conservar os bons costumes, como a Bíblia nos ensina, eles vão se levantar contra essas coisas, eles vão, enfim, eles vão entrar com filosofias mundanas, eles vão entrar com ideias que vão ser um contraponto naquilo que Deus ensina, eles vão se levantar contra aquilo que é o básico que está escrito na palavra de Deus e, obviamente, eles vão fazer sinais e maravilhas. Então as pessoas vão olhar, às vezes, para um ministério onde uma pessoa só prega a verdade, onde só prega a palavra e não tem sinais e maravilhas nenhuma,
nenhum, e ela olha para um outro que esteja ali pregando a mentira, contradizendo o que diz a palavra, mas ela vê sinais e maravilhas. E as pessoas vão se mover por essas coisas. Não duvida, meu querido e minha querida irmã, eles vão acreditar porque as pessoas estão atrás dessas coisas, elas estão buscando. Quantos lugares as pessoas vão atrás para ver lá o que o irmão ungido vai revelar na vida delas? E elas não querem estudar a palavra. Elas querem saber qual vai ser a mensagem que vai ser trazida, a mensagem sobrenatural do além, sendo que Deus, já de uma maneira sobrenatural, inspirou homens para escrever a sua palavra. As pessoas não querem saber o que a Bíblia diz, elas querem um resultado imediato, elas querem que alguém diga algo para elas, elas querem ver sinais, elas querem ver prodígios, elas querem ver coisas acontecendo. Jesus, no seu ministério, fez sinais, fez maravilhas, mas ele ensinava a verdade. Essas coisas vinham acompanhadas da presença do Espírito Santo, vinham acompanhados do verdadeiro amor. E os falsos cristos, eles vão ensinar mentiras, eles vão distorcer a palavra. Mas se eles fossem óbvios de serem identificados, a Bíblia diz, Jesus está dizendo que eles vão, se puder, eles vão enganar até os escolhidos. Se fosse óbvio de ver, eles não seriam chamados de falsos cristos. Eles seriam classificados como homens malignos. Mas o falso Cristo dá a impressão que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele vai trazer a solução para a humanidade. E as pessoas que não conhecem as Escrituras, elas vão acreditar e elas vão rejeitar a verdade da palavra que é ensinada nos púlpitos que realmente são tementes a Deus. E elas vão atrás dessa facilidade, elas vão atrás desses sinais e prodígios porque elas são carnais, elas não têm o entendimento transformado pela palavra de Deus e elas querem ver essas coisas. Hoje, então, nós já vemos muitos falsos cristos em muitos cantos do mundo. E quando nós falarmos de falsos profetas, nós vamos tocar ainda num assunto muito mais delicado, que o falso profeta é aquele que está no altar com uma Bíblia na mão, parecendo um profeta, né? O profeta é aquele que fala em nome do Senhor, é aquele que traz uma mensagem em nome do Senhor ali em cima da palavra, usando a Bíblia, usando um púlpito, usando até às vezes o nome de igreja e ensinando algo diferente do que a Bíblia ensina. Que o falso profeta ele prega o engano descaradamente, mas com cara de pastor, de ovelha de Cristo. Ele parece, mas não é. Por isso que ele é um falso pastor, né? Nós vamos falar dos falsos pastores. Mas olha que interessante, né? Fala que é tão grande que poderia enganar os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus e que conhecem a palavra de Deus. Ela vem da palavra do grego, que é a palavra electos, escolhidos, salvos ou cristãos. Os cristãos, automaticamente no Novo Testamento, também eles são chamados de electos, de eleitos, de escolhidos. Olha só o que nós podemos ver aqui em 1 João capítulo 4, versículo 3. Olha o que ele fala. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Aí a pessoa fala, então muita gente não tem o espírito do anticristo, mas olha o detalhe que ele fala. Todo o espírito, e um espírito com E minúsculo, né? Ele está se referindo a um espírito que de alguma forma ou se manifesta numa pessoa, ou a própria pessoa, esse espírito pode estar se referindo a uma pessoa dizendo também, alguém ensinando, que não confessa que Jesus, mas o detalhe está aí, Jesus Cristo. O Jesus como Messias veio em carne. Então, se essa pessoa nega que Jesus era o Messias, era o Deus, o Filho de Deus que encarnou e nasceu como homem, veio morrer para salvar os pecados, se a pessoa não crê nisso exatamente, ela não é de Deus, ele está falando. Se ela não confessa que Jesus realmente é o Filho de Deus que saiu do trono e encarnou, essa palavra Jesus Cristo tem esse peso, ela tem esse entendimento, porque Jesus Cristo não é o sobrenome, é isso, o Cristo não é o sobrenome dele, eu não estou falando de uma pessoa específica, eu estou falando daquele Jesus de Nazaré, que era o Deus que estava no trono desde sempre, que era o Verbo. No princípio era o Verbo era Deus e ele estava com Deus e ele era Deus. Esse é o Verbo. Jesus, ele saiu do trono dele, da eternidade onde ele vivia ali, e ele se encarnou como um homem. Aí ele se torna Jesus, Cristo. O Jesus de Nazaré, ele era o Cristo. Então, se uma pessoa ou um espírito diz que isso não é desse jeito, que Jesus não é o Cristo, não é a encarnação de Deus, ele está falando, esse é o espírito do anticristo, porque o anticristo
quer negar esta verdade. O anticristo, o espírito do anticristo que age no mundo e que age nas pessoas, do qual já ouvistes que é divino. Então João está falando, vocês já ouviram que o anticristo virá, mas antes dele aparecer no mundo, o espírito dele já está levantando falsos cristos, já está levantando, o espírito do anticristo já está agindo no mundo e as pessoas rejeitam. Você vai ver, por exemplo, em alguns segmentos espiritualistas, as pessoas dizendo que Jesus ele era de sucessivas encarnações, ele atingiu o grau mais alto, que Jesus era um profeta, mas era o mais santo dos profetas, ou principal dos profetas. Muitos filósofos vão dizer que Jesus era um homem muito sábio, outras pessoas vão dizer que Jesus era um homem iluminado, mas dizer que Jesus é a encarnação de Deus, como Filho de Deus em forma de homem, o anticristo não quer que as pessoas creiam nisso. É essa a negação, dizer que Jesus é verdadeiramente a encarnação de Deus. E esse é o segredo de nós crermos em Jesus como Cristo. Falar Jesus Cristo, eu estou dizendo, Deus, ele deixou o trono dele e nasceu como um homem para morrer pelos nossos pecados. E a morte dele nos traz salvação eterna. Sem essa morte, sem nós crermos que Jesus é o verdadeiro Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós estamos condenados eternamente. Se a pessoa não crê nisso, ou se ela se levanta contra esse ensinamento, ela está sendo dirigida pelo espírito do anticristo. É isso que a Bíblia nos ensina, tá? Eles têm o espírito do anticristo. Aqui em 2 João, capítulo 1, versículo 7, João também nos diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam de novo que Jesus, o Cristo, veio em carne. Deus, ele nasceu em forma de homem, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus que se manifesta, se transforma num homem. Então Jesus de Nazaré é o Cristo. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então o anticristo é um homem que vai vir com esse discurso. A humanidade não ama Jesus. A humanidade, eles até falam que gostam, tal, mas na realidade, quando nós falamos diretamente de Jesus para as pessoas, nós sentimos que isso incomoda. Incomoda, as pessoas não gostam de... elas falam muito de Deus, porque Deus é algo que, para eles, na cabeça deles, pode significar qualquer coisa. Mas definir que Jesus é a encarnação de Deus, que ele vem como Deus, e ele se encarna como homem, morre pelos pecados, porque somos pecadores, isso para o mundo é uma palavra extremamente indigesta, é uma palavra que o mundo rejeita, e o anticristo vai vir defendendo essa bandeira, que Jesus não era o Cristo, que Jesus era mais um que aponta para ele. Aí o anticristo vai se colocar como aquele que vai trazer a mudança das coisas, né? Para terminarmos, ainda não, né? 2 João, 1 João, isso mesmo. Para terminarmos, eu quero ler uma palavra aqui que o próprio Senhor Jesus fala para os judeus, quando ele está ali falando e os judeus estão querendo que ele faça sinais, e ele fala: eu não vou fazer sinais nenhum, o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas, se referindo a que ele morreria e ficaria 3 dias no seio da terra ali, e ele ressuscitaria, como Jonas ficou na barriga ali do peixe, do grande peixe, e depois ele sai para a vida, é como se ele tivesse ressuscitado. Jesus fala desse sinal. Então ele fala assim, olha o que Jesus disse aqui em João capítulo 5, versículo 43. Ele diz: eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esses aceitareis. Quem é esse outro que virá em seu próprio nome? João diz lá para nós que é o anticristo. Ele mesmo vai falar em outra passagem, né? Nós vamos ver algumas passagens no Novo Testamento se referindo. Quem é esse que vem em seu próprio nome? O anticristo. Jesus está se referindo: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. E ele falando para o povo judeu: quando vier um no seu próprio nome, a esse vocês aceitarão. Nós vamos falar mais para frente do anticristo, nós vamos falar como os judeus vão aceitar o anticristo. Mas por hora, nós vamos ficar aqui com o que João falou lá no começo. 1 João 2,18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então João está dizendo para nós, como é que nós conhecemos que é a última hora? O problema é só olhar ao nosso redor. Se nós virmos e percebermos muitas pessoas se levantando contra o reino de Deus, se levantando contra a verdade que Jesus é o Cristo verdadeiro, ele é Deus encarnado, ele é o Deus em forma de homem que vem tirar os nossos pecados, se as pessoas se levantam contra essa verdade, se elas não creem nessa verdade, ele está falando, essa é a prova que é a última hora. Última hora, não tem mais o que acontecer, né?
a não ser o próximo evento grandioso das coisas de Deus é a vinda do Senhor Jesus. E lógico, isso vai ser no final da tribulação. No fim da tribulação, Jesus vem para reinar na terra e vem com a sua igreja e vem com os seus santos, enfim, ele vai reinar. Se nós crermos ou não crermos, isso é irrelevante. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que essas coisas vão se cumprir. Se você não crê, pelo menos é isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia ensina. E você pode meditar nessas coisas, estude melhor a sua Bíblia, vai lá, confira versículo por versículo, para ver se o que nós estamos ensinando aqui é verdade, tá bom? Espero que você esteja gostando aí da nossa série, né, que nós começamos agora esse ano. Espero que Deus fale ao seu coração, espero que você venha, que o seu coração venha arder em querer aprender mais de Deus, em querer aprender a sua palavra, tá bom? Esse é o objetivo desse ministério. Que quero que todos vocês aí fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, tá bom? Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus e até mais. Tchau, tchau.